Então, pessoal, boa noite. Essa é a nossa terceira aula da sexta-feira, né, da escola do Centro de Ensino Sensato para o preparatório do concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Lucas Mello e eu vou estar falando agora sobre a última parte da segunda aula, na verdade, e eu vou vir com a terceira parte logo logo, terceira aula. Então, essa aqui é a parte que ficou faltando sobre a questão da conclusão proposta de intervenção. Como eu havia dito na outra aula, os meus alunos, em geral, eles têm uma certa dificuldade em fazer a proposta de intervenção. E aí sempre falta uma proposta de intervenção que a gente possa identificar a solução para um problema, né? Então, como é que acontece essa questão da proposta de intervenção? O que você tem que fazer na sua na sua solução, né? Na sua conclusão? Porque conclusão não é só concluir, não é só colocar, portanto, isso e pronto. É você concluir, você fazer retomadas, você fazer o detalhamento e essa proposta de intervenção de forma completa, tudo bem? Olha só, então, para você fazer essa proposta de intervenção de forma completa e pontuar na sua conclusão, você vai ter que dizer a ação, né? Então, a ação significa o que você vai fazer, o que você não, o que você vai escrever, né? Porque quem vai fazer é o agente. Então, o que o agente vai fazer? Então você tem o primeiro ponto, que é a ação, que é o que será feito. Você tem o segundo ponto, que é o agente, que é quem vai fazer, né? E você tem o modo, de que forma, como vai fazer o modo meio. Nesse modo meio, você pode usar assim, por meio do Ministério da Educação, o governo federal por meio do Ministério da Educação, promover a inserção dos profissionais de sociologia, para promover palestras na Secretaria de Educação sobre interculturalidade. Enfim, várias formas de você colocar um modo. O modo ele pode ser também não só por meio de algum outro órgão, mas também pode ser o modo meio em questão de viabilidade, da forma com que vai ser mais viável, tá bom? E aí, o efeito, para quê? Né? Então, para que você vai colocar, por exemplo, a proposta que eu dei aqui de exemplo, né? Ó, promover palestras. Então, olha só, a ação, promover palestras por quem? Pelo Ministério da Educação. Não, promover palestra não, que palestra é muito comum. Vamos colocar mini cursos. Ó, promover mini cursos. Agente, quem é o agente? Por meio do ação, ou seja, palestra, mini cursos do governo federal. Olha só, a ação são os mini cursos. Quem é que vai fazer? O governo federal. Por meio de quem? Por meio do Ministério da Educação. Aí você pode detalhar mais ainda, com parceria com profissionais da sociologia, da cultura, para quê? Para promover a interculturalidade nos ambientes educacionais, de serviço educacional. Aí você vai detalhar ainda mais para quê. Você pode colocar mais o para quê, pode colocar outras coisas, entenderam, alunos? Então, é nesse sentido que você tem que detalhar a sua proposta de intervenção e ela tem que ser viável. Você tem que falar a ação, o agente, o efeito, para que vai servir aquilo e o modo meio, que pode ser uma parceria, que pode ser uma forma mais viável. Tudo bem? Então você tem que detalhar. Vamos aqui. Aqui nós temos um modelo de conclusão. Olha só. Infere-se, portanto, veja bem. Infere-se, portanto, ou então, portanto, infere-se que medidas são necessárias para resolver o. Aí você coloca aqui a problemática do seu tema, né? Aí, o agente. Aí aqui, o governo federal, caso o agente, poderia ser o governo federal, tá? Resolver o problema. Por exemplo, infere-se, portanto, que medidas são necessárias para resolver a perca das identidades culturais. O agente, aí o governo federal deve promover os minicursos por meio do Ministério da Educação, a fim de aí, em parceria com os profissionais da sociologia, a inserção do profissional. Você pode colocar duas ações aqui. Olha só, é para resolver a perca de identidades culturais. O governo federal deve promover a ação de minicursos
Minicursos, eu falei um outro que eu já esqueci. Ação é minicursos por meio do Ministério da Educação, né, em parceria com a inserção, ó, promover o minicursos e a inserção dos profissionais de, de antropologia, de sociologia, por meio, por meio do Ministério da Educação, a fim ou seja, sua finalidade, para quê? A fim de promover o reconhecimento da interculturalidade. Olha só, tá vendo? Aí, ponto. Você pode falar aqui, somente assim, ou então adicionalmente, né? Somente assim, aí o detalhamento é uma informação a mais. Você pode colocar assim, somente assim, a sociedade irá vencer os preconceitos ou a questão da superioridade de uma cultura a outra. Aí você vai recapitular aqui, ó, para que sejam sanadas. Aí você vai falar sobre o tema. Você entendeu? Então você tem a conclusão aqui, ó, um pequeno esquema. Então você pode ficar à vontade. Você pode colocar duas ações para ficar mais viável. Você pode colocar dois modos meios. Você pode colocar mais de uma finalidade. Você aqui tem que descrever, tem que detalhar para o teu redator ver que é viável a tua proposta, tudo bem? Olha só, no espaço vermelho complemente com o tema da redação. Ó, tema. São os 5 elementos da proposta de intervenção. É fundamental você colocar todos eles, ó, o azul. 5. Agente, a ação, modo meio, a finalidade e o detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais, tudo bem? E recapitular, ó. Antes de finalizar, eu gosto de recapitular minha alusão da introdução na última oração da conclusão, para fechar a chave de ouro. Então, se aqui você falou lá na sua introdução que a sociedade brasileira foi formada, por exemplo, por... Da agora eu estava orientando o aluno sobre esse tema, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. Se você colocar que a sociedade brasileira ela foi formada pela colonização em que houve a miscigenação, você pode falar aqui no final, somente assim, só assim a sociedade irá vencer a sobreposição de uma cultura a outra e reconhecer e respeitar a formação multicultural da sociedade brasileira. Pronto. Ou então do Brasil, já que a gente tem muita sociedade, né? Então, gente, é isso aqui. Basicamente, você tem que fazer isso, tudo bem? Recapitular, detalhar, colocar a finalidade para que o modo meio, o agente, a ação ou as ações e aqui o tema, tá? Então, você tem aqui esse modelo. Mas esse modelo não precisa ser seguido avidamente, só isso aqui, não pode mudar. Não, você pode mudar sim. Você tem que ser livre para escrever. Olha só, o agente, quem executa, se refere ao ator social escolhido pelo participante para solucionar o problema. A escolha desse elemento está totalmente relacionada ao nível de ação que o participante pretende atingir com sua proposta. Então, assim, você vai escolher as esferas, né? Se a sua proposta, se o seu problema fala de uma proposta, ou de uma esfera a nível de cidades, você pode falar sobre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Secretaria Municipal. Então, você vai aqui, primeiramente, o seu agente, você tem que identificar qual o nível dessa ação, né? E aí a ação interventiva é o segundo ponto que você tem. O que deve ser feito? A ação, você vai partir para você saber o que você tem que fazer, você tem que fazer essa pergunta: o que deve ser feito? Por quem deve ser feito? Né? Então, olha só, o que vai ser feito? O que vai ser feito é a ação prática apontada como necessária para a produção do problema abordado pelo tema. É a partir dela que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado, ou seja, então é uma ação na prática que você vai falar, tudo bem que você vai escrever, você vai argumentar uma ação na prática, na sociedade, que seja necessária. Então você não pode colocar uma coisa que seja óbvia ou que seja inviável, você tem que colocar uma coisa que seja necessária, que vai ser muito relevante para esse problema, tá? Uma solução relevante para o problema abordado no tema da sua redação. A partir dela que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado. Então, a partir da sua ação, que a gente já vai começar a ter, os redatores, quem lê sua redação, já vai começar a ter uma base do que vai
ocorrer para ser solucionado esse problema. Modo meio. Por meio de quê? Então, por meio de que essa minha ação vai ser viável? Então, eu não posso, pessoal, mais colocar... É só, por exemplo, assim, a inserção do profissional de, de psicologia, de psiquiatria, para a promoção de palestras sobre saúde mental nas escolas. Sabe? Porque aí, por meio de quê? Por meio de que ele vai fazer isso? Como assim você só vai inserir lá, mas aí quem vai fazer essa inserção? Por meio de quê? Então, se alguém chegar, não fica detalhado. É mesmo que a sua mãe e o seu pai falar assim, meu filho, faça tal coisa. Aí você vai fazer aquela tal coisa, mas não saiu do jeito que o seu pai quer. Então, se ele detalhar, meu filho, faça tal coisa assim antes de acontecer isso, porque eu preciso ir para o meu trabalho. E aí eu preciso fazer isso. Então ele vai te mostrar toda a necessidade. Ele vai te falar sobre a ação que você precisa fazer. Quem vai fazer? Você. Por meio de quê? Ele vai te explicar, não, meu filho, você tem que pegar aqui o dinheiro, a moto, e você vai. Então, por meio da moto. Efeito disso, seu pai vai ficar feliz, você vai ser. Tá entendendo? Então, a ação, ela gira em torno de tudo isso. Então, se você não detalhar a sua ação, você não vai conseguir ser atendido. E essa redação também não vai ser bem recebida pela banca do concurso do Banco do Brasil ou qualquer outra banca, tudo bem? Olha só, então, o modo meio, ele se diz por meio de quê, né? Então, diz respeito à maneira, os recursos. Lembra que eu falei da moto? Que seu pai vai lhe dar o recurso para você, né? Então, em parceria com seu pai, ele vai lhe viabilizar a moto e você vai fazer o que ele está te pedindo. Então, diz respeito à maneira, os recursos. Então, por favor, anote, recursos. O modo meio não é só parceria, por exemplo, Governo Federal e Ministério da Educação. Aí está dizendo recursos. Lembra que eu te falei que não era só parceria, que também pode ser outros tipos, uma viabilidade. Então, os recursos também são utilizados como meios para implementar as ações. Qual a ação interventida, recursos pelos quais a ação interventida é realizada? Esse elemento dialoga diretamente com a execuibilidade da ação proposta e revela o quanto esta é plausível e factível. Tudo bem? Então, o modo meio ele vai fazer com que as pessoas olhem para com que os redatores e as pessoas que vão corrigir a banca olhem para a sua redação com os olhos de não, esse aí precisa passar, porque é o teu modo meio que vai dizer, teu modo meio, tua ação, né? Tudo é importante, mas o teu modo meio, ele vai deixar assim, não, esse cara aí, ele tá detalhando mesmo. E o efeito também, né? Tudo é importante. Corresponde para quê? O efeito é para quê? Para que vai fazer isso? Corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação interventiva. Podem aparecer no texto como uma finalidade, consequência ou conclusão. Então, como eu falei lá da questão da interculturalidade e a perca da, dos valores da cultura, dos povos, das comunidades tradicionais. Então, qual é o efeito daquilo? Para que seja promovida a interculturalidade, né? O reconhecimento. Então, corresponde aos resultados alcançados pela ação. Então, qual é o resultado da minha ação? É o reconhecimento das culturas, né? Sanar os problemas de sobreposição das culturas, né? Uma sobre a outra, superiorização. Então, é o que vai acontecer com a sua ação. Tudo bem? Olha só, o texto com uma finalidade de consequência ou conclusão. E é isso, vamos passar para a próxima. Olha só, conclusão 5, papel dos agentes. Então aqui eu vou te explicar melhor, tá, alunos? O papel do agente. Olha só, o governo, o que quer dizer isso? O que cada agente faz, porque tem muitos alunos da redação que eu vejo que falam assim, por exemplo, o Ministério de tal coisa cria a lei. O Ministério não cria a lei. O Ministério viabiliza ações do governo, né? Ações em relação às outras esferas também, em parceria com o governo e tal. Né? O Ministério é como se fosse um intermediário, assim, que viabiliza bastante coisas. Então, olha só, o governo, ele induz, ele financia, ele gera e aplica políticas públicas, tudo bem? Então, se você for falar que deve ser criada políticas públicas na infraestrutura, no financiamento de mais verbas para não sei o que, aí é o governo. Então, envio de verbas para reconstrução de prédios para poder revitalizar a cultura e resgatar o patrimônio histórico-cultural. Então, você tem que falar que é o governo que vai fazer isso, tudo bem? E de que forma, e você vai deixar a sua ideia mais
é mais inovadora, né? Não deixar ela tão óbvia. Universidade. A universidade ela vai formar o pessoal qualificado, ela vai criar ciência básica. Então, se estiver falando sobre alguma coisa relacionada à ciência, você pode colocar o seu agente como uma universidade e o papel dela na sociedade. Colaborar com indústria e governo. Então, fazer esse contraponto e essa parceria, indústria e governo, sociedade. A indústria pode investir na criação de tecnologia. É como eu falei para o pessoal do concurso do Banco do Brasil, né? Se que eles poderiam colocar justamente isso, a indústria de tecnologia, fazer novos aplicativos para ajudar na segurança dos dados dos clientes. Né? Então, eu falei muito sobre a questão da indústria de tecnologia, das empresas, né? E fazer pesquisa aplicada, ganhar com competitividade são outros dois pontos que são relacionados à indústria. Demandar pessoal qualificado. Então, a indústria, às vezes, ela demanda pessoas qualificadas. E você pode fazer um contraponto não, uma relação e uma parceria aí em alguma proposta, né, de redação. Olha só, agentes de intervenção. E agora nós temos aqui os agentes de intervenção, são aqueles cuja função é colocar em prática a medida proposta na conclusão do texto. Então, seus agentes eles vão colocar em prática a sua medida, né, a sua proposta. Alguns dos agentes que a gente pode ver, o governo, Poder Executivo, tem a função de executar as leis feitas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Então, o governo não cria lei, tá? E nem aprova. O governo, ele tem a função de executar as leis feitas. De que forma? Promovendo políticas públicas para que essas leis se tornem exequíveis. Olha só, o governo, Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem o objetivo de criar e aprovar leis em benefício da sociedade. Então, as leis devem ser benefício da sociedade. Quem é o Poder Legislativo? O Senado, que o Senado aprova a lei. O Senado sim pode criar, tudo bem? Um projeto de lei do deputado tal, não sei das quantas. Os próprios vereadores fazem as leis municipais, então você pode usar essa questão do Poder Legislativo, né, municipal, Poder Legislativo federal, nacional, tem o STF, né, a nível nacional, tem o Senado também. Então você pode estar utilizando esses para questão de criação de leis em alguma proposta. Para a questão de poder executivo, para executar, né, mais o governo mesmo, tá? Para financiar, para essas outras questões. Governo, poder judiciário tem a função de fiscalizar os poderes executivo e legislativo, né? Então, a fim de garantir o cumprimento da Constituição. No caso, acho que o STF também entra nessa questão, não é? Então, eu acho que eu estou um pouco em dúvida se essa questão do STF entra no Poder Legislativo ou Judiciário, tá? Então, precisamos investigar melhor e pesquisar sobre isso, tá? Só para a gente ter uma mais clareza, né? Mais certeza. Olha só, a escola também pode entrar como um agente, tudo bem? A escola é um agente que pode ser utilizado em vários temas. E isso é verdade, pessoal. A escola é o nosso coringa. Eu sempre digo isso aos meus alunos que usar a escola, porque a escola ela é responsável pela conscientização desde a infância, né? Então a escola te acompanha aí pela tua formação como ser humano de forma quase que total na tua vida. Então, todos os períodos você tem que aprender. Você tem que aprender na fase infantil, tem que aprender na fase adulta. Aí tem o EJA, caso a pessoa não consiga. Tem muitas formas de formação, né? Tem em faculdades diversas, hoje em dia, de várias formas. Tem depois o grupo de idosos, né? Quando a pessoa está numa fase idosa, então você tem que aprender outras coisas. Então, assim, gente, aprendizado é a vida toda. Olha só, a escola é um agente que pode ser utilizado, como eu já falei, né? Então você pode colocar aí a escola para idosos, a escola para colocar no currículo escolar, uma nova abordagem, inserir um profissional na escola, uma visita, palestra de um profissional dentro da saúde, dentro da... Gente, fica à vontade. Mídia. A mídia pode ser utilizada em vários temas também, devido ao seu grande alcance na sociedade. Então, se for uma questão de conscientizar, né, você pode evocar aí a mídia, tá? Para te ajudar, propaganda, que faça conscientização em relação a algum tema você não percebe que é muito dito na televisão. Então, assim, pode usar a mídia. A ONG. A ONG significa Organização Não Governamental. As ONGs trabalham com serviço voluntário, sem a ajuda do governo. É preciso lembrar que não cabe a elas exercer uma função do governo. Então, você não pode estar relacionando por exemplo, assim, que as ONGs
que as ONGs, por meio do governo federal, não, a ONG não trabalha com o governo federal. A ONG pode ser assim, as ONGs de tal coisa, por meio, por meio de... como é que se te diz que a gente ganha alguma coisa? Por meio de doações, aí sim, tudo bem. Olha só, porque a ONG é voluntária, tá, pessoal? A ONG em parceria com as famílias da cidade, com os representantes das famílias, seria outra, né, em trabalho voluntário, então seria uma outra coisa, tá, pessoal? Então a ONG ela não está relacionada aí ao governo. Empresas privadas podem fazer parceria com agentes governamentais. É preciso lembrar que elas devem seguir as leis e deveres de cada país. Então, assim, as empresas privadas, elas, se você for evocar alguma empresa privada, você tem que ver que elas podem fazer, sim, parceria com os agentes governamentais, né? Em questão de licitação, em questão de aquela própria questão de geografia, que para a implementação de uma empresa, de uma multinacional, você tem que dar incentivos fiscais, né? Então, assim, os incentivos fiscais do governo para certas empresas é, privadas poderem se instalar e gerar mais emprego, e aí você pode associar a questão econômica da sua proposta de intervenção. Pessoal, você pode ficar à vontade. Eu acho que essa aula vai poder te... Eu acho que essa aula assim, ela é muito necessária para os meus alunos. Os meus alunos têm muita dificuldade nessa questão de agente de intervenção, de proposta, então acho que essa aula aqui é muito importante. E aí vocês são capazes, pessoal, eu sei que só essa orientação que já vai ajudar muito vocês. Olha só, ONGs, né? São organizações não governamentais sem fins lucrativos, ou seja, elas não pagam para quem está trabalhando nas ONGs, legalmente constituídas, tá? As ONGs, elas são amparadas por lei, né? A questão da existência delas. Elas compõem o terceiro setor, que é também conhecido como setor produtivo público não estatal e setor não governamental, ou setor sem fins lucrativos. ONGs importantes que você pode estar na redação são a Fundação Bradesco, SOS Mata Atlântica, olha só, então pode citar essa SOS Mata Atlântica, que é uma ONG da região de São Paulo, né, que protege a Mata Atlântica, a biodiversidade, a fauna e a flora. Olha só, Amigos do Bem, não conheço. Casa do Zezinho, também não conheço. Saúde Criança, também não conheço. Instituto Reciclar, também não conheço. Instituto Pro Mundo, também não. E WWF Brasil, também não. Então, por favor, pessoal, para que você... Eu só conheço uma. Então, para que vocês tenham mais conhecimentos, aqui é só alguns exemplos. Então, você precisa depois fazer a pesquisa, tudo bem? A mídia, eu estou passando agora para a mídia. A mídia exerce grande influência nos telespectadores e uma ação propaganda como forma de informar ao público até mesmo conscientizar exerce grande impacto. Ou seja, você pode usar a mídia, né? E aí você pode usar a mídia onde para poder fazer essa conscientização, esse impacto social? Televisão e rádio, grande parte, olha só, televisão e rádio, tá vendo? Grande parte das propagandas e anúncios que ainda prestamos atenção vem da televisão e do rádio. E é verdade. Somente quando for para chegar até o pessoal assim das áreas mais rurais, eles usam muito rádio. Então, você colocar a sua proposta de ação de forma usando a mídia do rádio, eu acho que seria muito exequível. Olha só, jornais. Um pouco menos atrativo, os jornais impressos não estão mais nas nossas mesas. No entanto, existem informações muito úteis, né? Apesar de ser menos atrativo, quem sabe, né? Os jornais não possam ajudar aí você a fazer uma proposta. Redes sociais. A grande força está aqui. Então, se você ali, ó, citar redes sociais na sua redação, mas saber citar na proposta de intervenção, você tem um ponto muito forte a seu favor. A grande força está aqui, visto que hoje muitos influencers são utilizados para passar uma imagem mais natural de certo acontecimento. Então, a pessoa que está na rede social hoje falando sobre isso, todo mundo fala sobre alguma coisa na rede social. Então, essa questão está muito alta, né? A rede social influencia bastante, tá? Então, se colocar sua reflexão, sua ação na rede social, saber implementar através das mídias, nas redes sociais, ela traz muito ganho na sua redação. Ó, os agentes sociais.
Quem são? Governo, ONGs, escola, família, ó. A parceria da escola com a família. É perfeito aqui, ó. A mídia e o indivíduo, tá? A sociedade. Sociedade civil, né, pessoal? Vamos continuar. O governo. É que eu já te expliquei, né? O legislativo, judiciário e executivo. Ó, o executivo administra as leis. O judiciário aplica as leis. E o legislativo elabora as leis. Então, eu acho que o STF fica aqui mesmo, né? Eu não tenho certeza. Mas o legislativo elabora as leis, que seria o Senado. E aqui o executivo seria o governo federal, seria os ministérios também, né? Ó, fica atento à nova nomenclatura dos ministérios. Então, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos existe, né, pessoal? Olha só que interessante. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Você pode falar aí alguma coisa relacionada a, se tiver algum tema relacionado à família, à mulher, a violência feminina. Ó, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, se for questão da violência, você pode citar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que aí você vai colocar lá. Que é importante que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aumente o policiamento, não sei o que. Então, é muito bem trabalhado o Ministério da Justiça e da Segurança Pública na questão da violência urbana, que é um tema que eu passei para meus alunos. Ó, o Ministério da Educação, né? Então, pode ajudar também na questão da educação financeira, que é um tema que eu passei também de redação para vocês. O Ministério do Meio Ambiente, ó, pode ser relacionado aí a vários, né? Pode ser relacionado à questão dos agrotóxicos, a questão dos resíduos sólidos, da garimpagem, que eu vou fazer um tema sobre isso, sobre a perca da biodiversidade. Então, está relacionado a muita coisa também, né? O Ministério da Ciência e da Tecnologia. Esse, então, está relacionado a praticamente tudo, né? Porque tecnologia, hoje em dia, ciência, está muito bem, né, acoplado devido a essa questão da pandemia. E agora, aqui no final, tem um exemplo de conclusão. Olha só, é necessário... Olha essa conclusão. É necessário... Essa é a proposta de intervenção, né? É necessário que o Ministério da Educação proporcione aos aos deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos, com profissionais especializados em Libra, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Olha só. Então, o que é que ele vai fazer? Olha só quem vai fazer. O Ministério da Educação proporcione aos deficientes auditivos maiores chances. Olha só, a ação é inserir no mercado de trabalho. De que forma? Implementação do suporte como? Isso aqui é o como. Olha aqui. Quem, o que, de que forma, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar, ou seja, em questão de infraestrutura, questão de aparelhos, né, aparatos, e a acadêmica desse indivíduo, ou seja, está também relacionado à questão dos adultos. Ó, com profissionais especializados em Libras. A detalhamento aqui, né? A fim de gerar para quê? Então, ó, proposta completa aqui, tá, pessoal? E aí chegamos ao fim dessa primeira parte. Agora tem a última parte, que eu vou falar sobre outros assuntos que são muito importantes para vocês.